Mais uma videoaula do Pentateuco, agora a nossa quarta videoaula que estamos colocando sobre o Pentateuco. Nós falamos sobre a Torá, começamos a falar do Bereshit. Na aula passada, na terceira aula, falamos do Shemot, que é o Êxodo. E nós queremos destacar neste vídeo sobre a questão do tabernáculo. Quando lemos a palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 25, e o versículo 1 a seguir, está escrito assim: Então disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. Esta é a oferta que receberei deles: ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros tingidos de vermelho, peles de animais marinhos, madeira, acácia e azeite para luz, especiarias para óleo da unção, para incenso aromático, pedras ônix, pedras de engaste para a estola e para o peitoral, e me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então nós encontramos em Shemot, no seu capítulo 25, e a partir do versículo 1, e quando lemos precisamente o versículo do número 8, onde Deus diz para Moisés: E me farei um tabernáculo para que eu habite no meio de vós. Vemos expressamente o desejo de Deus de habitar no meio do seu povo, de estar no meio do seu povo. Não que ele não agisse, porque vimos através da palavra de Deus como ele já agia com o seu povo desde quando os haviam retirados ali da terra do Egito, da escravidão, aonde eles estavam por mais de 400 anos. Agora saíram do Egito e estavam caminhando agora ali pelo deserto, chegaram até o Sinai, e quando eles chegam no Sinai, é agora o momento de estar mais perto de Deus. Deus então aproveita aquele momento aonde ele quer habitar, fazer morada. Nós falamos sobre o estudo do tipo na área da tipologia. Então tudo que Deus fazia no Antigo Testamento era para ele trazer para nós no Novo Testamento interpretações para que pudéssemos entender quais eram os planos e projetos desse Deus todo maravilhoso. Então vejamos agora neste momento, vamos analisar acerca do tabernáculo. Todo cristão tem que conhecer o tabernáculo, porque no tabernáculo, na instrução do tabernáculo, nós temos ali vontades, princípios de Deus para aquele que o quer adorar, para aquele que quer prestar cultos de adoração e quer estar na presença de Deus. Então Deus pede para que Moisés faça os móveis do tabernáculo, construa, só que como interpretar o desejo de Deus? Como interpretar a vontade de Deus? Então nós vamos encontrar a palavra do Senhor, depois que ele passa toda a planta para Moisés, todas as instruções. Nós vemos então no capítulo de número 31, no capítulo 31 de Shemot, de Êxodo, nós vemos a partir do capítulo 1, do capítulo 31, do versículo 2 a seguir, versículo 1, disse mais o Senhor a Moisés, versículo 2, vê, eu chamei por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, do Espírito de Elohim, do Espírito de Yahvé, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo o artifício. Então ele chama Bezalel e Aholiabe para poder eles construírem todos os intentos, os móveis e fazer tudo aquilo que Deus deseja fazer. Então a ordem foi construir o tabernáculo. O tabernáculo do Senhor, ele era de três separações ou três divisões. Tinha a primeira, que é o pátio, aí depois ele tinha
o tabernáculo propriamente, o lugar da adoração, que era dividido. Então tinha 3 partes. Tinha o pátio, eu vou colocar aqui, ó, pátio, que compreende a extensão exterior do tabernáculo, do local de adoração, né? O pátio é a área externa, né? A área externa da onde está o santo e o santíssimo. Aí nós temos aqui o santo, ó, santo e o santíssimo, ou santo dos santos. Então nós temos aqui o pátio, o santo e o santíssimo lugar. Então era assim separado o tabernáculo. Tabernáculo, que nós encontramos em Shamot, nós encontramos aí no livro de Êxodo, o tabernáculo, quando Deus quer habitar no meio do seu povo. Isso nos dá a entender que Deus ele não quer habitar de qualquer maneira, porque Deus mostra a Moisés um projeto, um plano. Tem que fazer, Moisés, da maneira que eu estou determinando, porque para que eu habite no meio do meu povo, eu preciso que seja moldado a minha maneira, a maneira de Deus, né? Não é de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Existem princípios que Deus requer para que ele habite. E aí ele começa então a dizer para Moisés, né, como ele quer que seja feito. Não dá para nós falarmos tudo acerca do tabernáculo, mas vou falar das peças principais que você tem que entender. Nós vamos falar das festas judaicas, que eu disse para os irmãos que nós íamos falar, mas nós vamos falar das festas judaicas quando entrarmos no livro de Vaikra, né, em Levítico. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre os Levíticos e vamos falar sobre as festas judaicas. Então, aqui em Shemot, né, em Êxodo, que nós estamos acompanhando, vamos falar sobre o tabernáculo. O tabernáculo, ele tinha 6 peças que foram feitas a pedido do Senhor para que o tabernáculo pudesse funcionar para a nação de Israel como adoração, para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo, porque essa era a intenção de Deus. Quando nós lemos a palavra do Senhor, aqui no capítulo de número 25 e o versículo de número 8, e me fareis um santuário para que eu habite no meio do meu povo, conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim o farei. Me farão um santuário para que eu habite no meio do meu povo. Então, o santuário para Deus habitar, ele tem que ser feito. O santuário para Deus habitar tem que ser preparado. Tem que ser feito o santuário. Todo lugar que Deus quer habitar, ele tem que ser feito. Então, vemos aqui sendo feito. Daqui a pouco você vai entender um pouco. Deus, através da orientação a Moisés, pediu para que se colocasse no tabernáculo 6 peças. A primeira peça que foi colocada no tabernáculo, que era feita de bronze, era o altar do sacrifício, que ficava na entrada do tabernáculo. Ficava na entrada do tabernáculo. O altar do holocausto. Ó, vou colocar aqui um A de altar e um S. Sacrifício. O altar do sacrifício era colocado na entrada do tabernáculo. Depois tinha a segunda peça que ficava aqui, ó, que era a bacia de bronze. Que era a bacia de bronze, onde continha água. Onde continha água para que o sacerdote
para que o sacerdote se lavasse. Então tinha aqui a bacia de bronze, o altar do sacrifício, a bacia de bronze, e aí tem o santo lugar. Aqui tinha 5 pilares, 5 pilares para se entrar no santo lugar. Um santo lugar, na entrada do santo lugar, do lado direito da entrada, ficava a mesa com os pães. Ficava a mesa com os pães. Eram 12 pães, um pão para cada tribo da nação de Israel. Ficava do lado direito da entrada. Do lado esquerdo da entrada do santo lugar, aqui ficava o candeeiro, ou candelabro de ouro. Ficava o candelabro de ouro, e de frente com o santíssimo lugar, mas ainda no santo lugar, tinha outro altar, que era o altar do incenso. O altar do incenso. E no santíssimo lugar, aqui tinha um véu, que separava o santo do santíssimo, e aqui ficava a arca da aliança. A arca da aliança, ó, ficava aqui. Certo? Então ficava a arca da aliança. Ficava a arca da aliança. Então temos aqui o tabernáculo, a revelação de Deus para o templo que ele quer habitar. Então tinha que ser desta forma. Esse é o primeiro registro bíblico que nós encontramos de um templo, de uma igreja, de um lugar que tem que ser preparado como morada de Deus. É o primeiro lugar na Bíblia, é o primeiro lugar na Torá, né, dentro do Tanakh. É o primeiro lugar que nós vemos Deus preparando a sua própria morada. Então a morada de Deus tem que ser preparada, tem que ter aí, dentro da morada de Deus, tem que ter princípios que o próprio Deus predeterminou para que ele habitasse no meio do seu povo. Então tem que ser preparado. Deus não habita em lugar que não seja preparado para a sua morada. Então nós temos aqui o altar do sacrifício, bacia de bronze, no pátio. No santo lugar temos a mesa dos pães, candelabro de ouro, altar do incenso. E no santíssimo lugar temos a arca da aliança. Em relação ao homem, porque hoje sabemos que Deus habita em templos não feitos por mãos de homens, mas esses templos estão sob o domínio de homens, que é o nosso corpo, a nossa vida. Você tem que preparar esse templo para a morada de Deus. Então eu vou colocar aqui o homem trino. Então vamos colocar aqui, ó. Olha aí. Aí temos aqui o corpo, a alma e o espírito. Tudo bem? Corpo, alma e espírito. Então, o que é o nosso corpo? O nosso corpo é o pátio. A nossa alma é o santo. E o nosso espírito é o nosso santíssimo lugar. Então esse tabernáculo
esse tabernáculo móvel, assim como esse também era tabernáculo móvel, esse tabernáculo, esse templo do Espírito Santo, que é o próprio Deus, esse templo tem que ser preparado segundo o desejo de Deus. Eu estou dando uma aula um pouco rápida, há muitos mistérios que envolvem o tabernáculo, muitas revelações gloriosas, mas estou passando isso só para você ter um mínimo de conhecimento, a base do conhecimento. Muitas vezes alguém me pergunta, pastor Gilmar, qual é a verdadeira igreja? Qual é a verdadeira igreja? Eu não conheço uma igreja verdadeira. Eu conheço. Pastor, eu ando por aí, nunca vi uma verdadeira igreja. Eu conheço a verdadeira igreja. A verdadeira igreja está revelada aqui em Shemot, no capítulo 25 de Shemot em diante. Temos a verdadeira igreja. Esta é a verdadeira igreja. Para ser uma verdadeira igreja, tem que ter os 6 pilares, as 6 bases que Deus requer para a morada. Quais são os 6 princípios que Deus requer para a sua morada? Está revelado nas peças do tabernáculo. Então temos aqui a primeira base. Vamos colocar aqui, ó. Primeira base, sacrifício, altar de sacrifício. A verdadeira igreja tem que ter altar de sacrifício. Segunda base, bacia de bronze, se lavar pela água da palavra. Então, a segunda base é palavra. Terceira base, mesa dos pães, comunhão. Quarta base da verdadeira igreja, candelabro de ouro, o Espírito Santo, a manifestação do Espírito. Espírito Santo. Quinta base, altar do incenso. Vamos pôr aqui. Incenso. E a sexta base, a Arca da Aliança, que é a presença de Deus. Eu coloquei aqui o altar do incenso, mas deixa eu explicar o que é, né, na interpretação hoje. Vou colocar aqui adoração. É adoração. E a adoração envolve oração, adoração, oração, adoração, louvor. Envolve lá a adoração. Então vamos deixar a adoração para não complicar. Então a verdadeira igreja, ela tem que ter esses princípios. Presença de Deus, adoração, Espírito Santo, comunhão, a manifestação do Espírito Santo, comunhão, palavra, sacrifício. Sem sacrifício não tem como começar a entrar na presença de Deus. Então, para se chegar a Deus, tinha que começar pelo sacrifício. Então o sacerdote começava pelo sacrifício. Aqui o sacerdote começava então a sua caminhada para se chegar à presença de Deus. Então o homem caminha para Deus, fazendo o caminho de fora para dentro. O homem caminha para se chegar a Deus de fora para dentro. Ele tem que entrar para dentro. Você tem que entrar para onde Deus está,
para dentro de Deus. Então, o homem vai de fora para dentro, mas Deus não. Deus trabalha de dentro para fora. Isso é muito maravilhoso. Então, trazendo para a nossa vida, que é muito profundo, mas eu quero adentrar, senão vai ficar muito grande essas aulas, e como tem que gravar todo dia, eu não quero fazer aulas tão grandes, mas quando nós avançarmos no nível da teologia, nós vamos nos aprofundar muito mais. Mas nesse curso básico de teologia, para eu poder abrir um pouco a sua mente, então eu estou te passando aos poucos revelações gloriosas de Deus. E o tabernáculo é glorioso, porque o tabernáculo aponta para o homem na presença de Deus. O tabernáculo aponta para nós. Então, meus amados irmãos, se o homem é tabernáculo de Deus, se eu sou o templo de Deus, como Paulo escreveu lá em 1 Coríntios, não sabeis que vós sois templo, tabernáculo, morada do Espírito de Deus? Não sabeis vós que vós sois o verdadeiro tabernáculo de Deus? Hoje as igrejas estão fechadas devido à pandemia que enfrentamos neste ano de 2021. Mas mesmo fechando o templo físico, nós somos o tabernáculo de Deus e o Espírito de Deus habita em nós, a presença de Deus está em nós e isso ninguém fecha. Glória a Deus, isso ninguém fecha. Então nós somos morada do Altíssimo, mas esta morada do Altíssimo tem que estar preparada, do jeito, segundo os requisitos do próprio Deus para ele habitar. Então, nós temos que ter essas bases. Se nós construímos um templo para que nós nos reunimos para adorar, tem que ter essas bases. E nós, se somos tabernáculo, também temos que ter essas bases em nós. Então, qual é as duas coisas que nós temos que ter no nosso corpo físico? Se nós somos o tabernáculo, o nosso corpo é o santo lugar. E no santo lugar tinha o altar do sacrifício e palavra. Então aqui você tem que ter, altar de sacrifício e a bacia de bronze, que é a palavra. Então você tem que ter o altar do sacrifício e se purificar pela palavra. Então eu não posso fazer com o meu corpo o que eu fazia quando estava entregue nas mãos de Satanás. Expressão de falar, uma forma de expressar. Eu não posso mais ser o que eu era. Tem que haver transformação, tem que haver mudança. Como que eu quero servir a Deus e servir a Baal? Elias, já em suas escritas, em relatos sobre a vida de Elias, que nós encontramos na Tanakh, já dizia que não pode servir a dois senhores. Ou você serve um ou serve outro. Então tem que haver mudança. Se o Espírito de Deus habita em mim, se Deus habita nesse templo, esse templo então tem que estar nos padrões requeridos por Deus. Isso é uma tipologia, uma forma figurada para nós. Então nós temos que nos preparar, tem que ter sacrifício. Como adorar a Deus sem sacrifício? Eu não estou falando em sacrificar um animal. Estou falando em, às vezes, ter que deixar as minhas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. Está entendendo? Então tem que ter o altar de sacrifício e tem que ter bacia de bronze. Eu tenho que me lavar. Não literal, mas espiritualmente falando, de uma forma figurada. Eu tenho que me cuidar. Eu sou representante de Deus na terra. O Espírito de Deus habita em mim. Quem olha para mim tem que ver que eu sou diferente. E olha que quem entrava aqui via que era algo diferente. Algo sobrenatural acontecia aqui. Então eu tenho que ter no pátio, tenho que trazer para a minha vida, na prática. Quando eu falo pátio, isso aqui é prática. Né?
Não sede só ouvintes, mas praticantes. Então, eu vou praticar. Isso aqui é prática. Sacrifício e palavra. Palavra, sacrifício. Sacrifício e palavra. Palavra, sacrifício. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui. Olha então, você tem que ter isso na sua vida, porque você quer que Deus habite nesse templo. E no santo lugar, que é a sua alma, o seu verdadeiro eu, né? Aqui no corpo você tem os 5 sentidos do corpo humano: audição, visão, paladar, tato, né? Olfato. Aqui está os cinco sentidos do corpo. Então, os 5 sentidos do corpo tem que ser policiado com o sacrifício e com a palavra. Tem que ser policiado. Mas nós estamos aqui agora na alma. A alma é o nosso verdadeiro eu, né? A alma é a sede de nossas emoções. Nós somos uma alma vivente. Você é como se fosse um motorista e o seu corpo fosse o seu carro. É você que dirige a sua vida, meu irmão. O seu desejo, a sua vontade. Então, na alma está o seu intelecto, o seu sentimento e a sua vontade. Está na sua alma. Então, na nossa alma, tem que ter o que na nossa alma? O que tem no santo lugar. Então, nossa alma tem que ter a mesa com os pães, a comunhão. A nossa alma tem que ter o altar do incenso, altar do incenso. E na nossa alma tem que ter o candelabro de ouro. A manifestação do Espírito Santo tem que invadir a minha alma. Então nós temos que ter isso aqui na nossa alma. A revelação do tabernáculo para a nossa vida. E no nosso espírito, que representa o Santíssimo Lugar, nós temos que ter no nosso espírito a Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? A presença de Deus. Então aqui nós temos a Arca da Aliança. O Espírito Santo. Então o Espírito Santo habita o nosso espírito, né? O Espírito Santo habita o nosso espírito. Então nós temos que ter essas bases e nós temos que saber lidar com isso. Então você tem que alimentar o seu espírito, porque o Espírito Santo está aí. E o Espírito Santo quer romper a barreira do véu para chegar na tua alma, para mudar a sua vida. Aqui, na divisão do Santíssimo para o Santo aqui, tinha um véu, E a divisão da alma e do espírito também tem uma divisão, e essa divisão aqui se chama coração. A divisão da alma e o espírito se chama coração. Assim como o véu se rompeu para que nós nos chegássemos à presença de Deus, o Espírito Santo quer romper a barreira do seu coração para mudar a sua alma e poder atuar sobre a tua alma. Diz que a boca fala o que o coração está cheio. E quem quer encher o seu coração é o Espírito Santo. Quando nós falamos assim, aquela pessoa é cheia do Espírito Santo, será que ela é cheia mesmo? Ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, não é muito fácil não. É muito fácil não. Então o Espírito Santo, ele vai romper o seu coração, ele vai preencher o seu coração. E se o Espírito Santo preencher o seu coração e a boca fala do que o coração está cheio, então dessa boca aqui vai sair o quê? Essa boca aqui vai sair o que está no coração. Se o Espírito Santo estiver no seu coração, pode ter certeza que vai sair aqui profecia, vai sair palavra, vai sair revelação, vai sair edificação, vai sair consolação, vai sair exortação, vai sair poder de Deus, porque é Deus que está no comando. Mas se o Espírito Santo não estiver no comando, não sai nada. Então você tem que ter essas peças. A divisão da alma e o corpo, do corpo e a alma aqui, essa divisão aqui,
chama mente. A divisão da alma e do corpo é mente. Essa divisão aqui, ó, é essa divisão aqui. Então aqui, ó, aqui e aqui. Aqui tinha 5 colunas, que é muito profunda essas 5 colunas, porque aponta para os dons ministeriais de Cristo para a igreja. Mas eu não quero entrar nisso agora. Então, essas divisões também tem aqui na nossa vida e nós temos que saber trabalhar com essas questões na nossa vida. Então, a verdadeira igreja, irmão, está revelada aqui. E você tem que deixar Deus atuar na sua vida. Como ter a mente de Cristo? Nós lemos a palavra de Deus e nós dizemos que nós temos que ter a mente de Cristo. Paulo disse isso. Como ter a mente de Cristo? Deixando o Espírito Santo atuar. Só que este homem que se torna tabernáculo de Deus é o homem espiritual. Paulo escreveu em 1 Coríntios que tem 3 tipos de homens. Tem 3 tipos de homens. Tem o homem espiritual, tem o homem carnal e o homem natural. Nós vamos falar disso mais na frente. São 3 tipos de homens. O homem carnal, o homem espiritual e o homem natural. São 3 tipos de homens. E é tão maravilhoso quando nós lemos, porque há uma ordem muito profunda no tabernáculo de Deus. Abra sua Bíblia aí, no livro de Êxodo, em Êxodo, Shemot, no último capítulo de Shemot, no capítulo 40. É o último capítulo. Deixa eu te mostrar uma coisa gloriosa aqui. Quando Deus levantou o tabernáculo, é tão maravilhoso, que quando Deus levantou o tabernáculo no deserto, para ele habitar no meio do seu povo, qual foi a primeira peça que Deus colocou no tabernáculo? Depois que estava tudo pronto, aí agora eles iam levantar o tabernáculo, inaugurar o tabernáculo para que Deus pudesse habitar. Seria aquela cerimônia, vamos dizer pedra fundamental, mas seria agora a abertura do tabernáculo. Tudo que foi construído para colocar no tabernáculo tinha que ser colocado. Qual foi a primeira coisa que entrou no tabernáculo? Vamos ver? Êxodo, capítulo 40 e o versículo 21. Eu vou ler para você aqui, 21. Êxodo 40, versículo 21. Eu vou ler a partir do 17 para você entender. Versículo 17. No primeiro mês do segundo ano, ao primeiro do mês, o tabernáculo foi levantado. Moisés levantou o tabernáculo, pôs as suas bases, armou as suas tábuas, colocou nele os seus travessões, preparou as suas colunas. Tudo isso aqui tem um significado, mas não dá tempo de nós falar. Então estendeu a tenda sobre o tabernáculo, pôs a cobertura da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor lhe ordenara. Versículo 20. Tomou o testemunho e o pôs na arca. Colocou as varas na arca e pôs o propiciatório em cima. Ele preparou a arca da aliança, colocou o que tinha que ser colocado dentro da arca. Não vou falar disso agora, porque vai ser matéria para depois. Preparou a arca, e pegou o propiciatório. O propiciatório era a tampa da arca. Aqui tinha a arca e tinha o propiciatório, que era a tampa da arca. Vou fazer aqui. Aqui é os querubins, tá? Para você entender. Essa aqui era a tampa da arca, tampa. Isso aqui era o propiciatório. Isso aqui, Deu para entender? A
tampa da arca era o propiciatório. Quando nós falamos o propiciatório, é a tampa da arca. Então ele pegou o propiciatório e colocou em cima da arca. Então ele pegou o propiciatório e tampou a arca. Vamos lá, versículo 21. Versículo 21. Trouxe a arca para o tabernáculo, pendurou o véu protetor e cobriu a arca do testemunho como o Senhor lhe ordenara. A primeira peça que Deus colocou no tabernáculo, depois dele levantado, que Moisés pediu, vamos introduzir agora a primeira peça no tabernáculo. O que nós vamos colocar primeiro, Moisés? Tudo tem um significado. Deus diz, primeiro é a arca da aliança. A arca aponta para Cristo. A arca aponta diretamente para Cristo. Então quem entra primeiro é Cristo. Quem entra primeiro é Cristo. Cristo entra primeiro na sua vida, meu irmão. Então quando eles levantaram o tabernáculo, a primeira peça, introduziram a arca da aliança, o Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, qual é a primeira coisa que acontece na sua vida? Qual é a primeira coisa que entra na sua vida? Deus é tão perfeito, irmão, que quando você aceita Jesus como seu Salvador, a primeira coisa que entra na tua vida, primeira peça, é o Espírito Santo, é a arca, presença de Deus. E qual é a segunda peça? Qual é a segunda coisa que entra no tabernáculo? Versículo 22. Depois que ele introduziu, que ele trouxe a arca e colocou, pôs a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu. Então ele colocou a arca, colocou o véu e colocou para o norte, norte. Segunda peça, a mesa com os pães, comunhão. Então qual é a segunda coisa que acontece na vida do cristão? A segunda coisa, tem uma ordem. Deus trabalhando de dentro para fora. Começou a ajeitar as peças de dentro para fora. Primeiro a arca, a presença de Deus entra na sua vida. Depois a mesa dos pães, comunhão. Depois você vai ter comunhão, ou seja, você é introduzido ao corpo de Cristo. Aquilo que não tinha comunhão, agora passa a ter comunhão com Deus. Porque a presença de Deus chegou e a presença de Deus traz comunhão com o homem e com a mulher que recebe a palavra de Deus. Comunhão. Segunda peça. Vamos ver qual foi a terceira peça? Olha aí. No livro de Shammot, Êxodo, capítulo 24. Pôs na tenda da congregação o candelabro em frente da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. Olha aí. Então ele colocou o candelabro, foi a terceira peça, olha aí, terceira. E aqui do lado sul, norte, sul. Então o tabernáculo ele tinha um jeito de montar. O lado direito do tabernáculo para o norte, o lado esquerdo para o sul, que era como Deus queria. Então a segunda peça que entra aqui na tua vida, qual que é? Candelabro de ouro. É a terceira coisa que acontece na sua vida. Deus entra na sua vida, presença de Deus, te introduz no corpo de Cristo, passa a ter comunhão e agora tem o candelabro de ouro. Tem o candelabro de ouro, que é a luz do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, a origem ali, o mover do Espírito Santo. Então você passa a ter isso aqui. O Espírito Santo trabalhando de dentro para fora, até chegar aqui. Qual foi a quarta peça? Vamos ver qual foi a quarta peça? Olha aí.
Versículo 26, nós estamos no capítulo 40, é o último capítulo de Êxodo. Versículo 26. Pois o altar de ouro, o altar do incenso, na tenda da congregação diante do véu. Quarta peça, quarta coisa que acontece, é colocado o altar de incenso, oração. Então, a quarta coisa que acontece na sua vida é isso aqui, ó. É adoração. Aí você começa a adorar. Primeiro você recebe o Espírito. Segundo, você é introduzido no corpo de Cristo em comunhão. Depois você recebe a manifestação do Espírito. E aí você agora começa a adorar no altar do incenso. O Espírito Santo, Deus trabalhando no seu tabernáculo de dentro para fora. Olha aí. De dentro para fora. Qual foi a quinta peça que foi introduzida? Qual que entrou depois? Aí a quinta peça você vai encontrar no versículo de número 29 do capítulo 40 de Shammot, de Êxodo. E pôs o altar do holocausto à entrada do tabernáculo, da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocaustos e ofertas, como o Senhor lhe ordenara. Então a quinta peça foi o altar do holocausto. Ó, isso aqui. Então a quinta peça, aqui, ó. Sacrifício. Essa é a quinta peça que é colocada no cristão, sacrifício. Por quê, meu irmão? Você recebe o Espírito Santo, passa a ter comunhão, tem a luz de Cristo, a manifestação do Espírito, começa a adorar. E depois que você começa a adorar, aí você começa a se sacrificar diante de Deus. Por que eu ofereço sacrifício? Porque eu já sou convertido, porque Cristo já está operando na minha vida. Eu não sacrifício para servir a Deus, eu sirvo a Deus para sacrificar. Meu Deus, isso é forte. Tem gente que vai na igreja atrás de campanha de riqueza, atrás de campanha de prosperidade, está fazendo tudo errado. Tudo errado. Ele quer sacrificar na campanha para servir a Deus. Eu não sacrifico para servir a Deus. Eu sirvo a Deus para sacrificar. É muito forte, né, irmãos? Dá vontade de ficar explanando mais, mas eu não quero. Quero apenas que você tenha essa base, porque eu sei que o Espírito Santo que está em você vai falar forte na tua vida sobre a revelação do tabernáculo do Senhor. E você terá outra visão dos acontecimentos, porque o mesmo Espírito que está em mim está em você. É o mesmo Espírito que opera isso em todos. Glória a Deus por isso. A última peça que foi introduzida no tabernáculo, quando você ler Êxodo 40, o último capítulo, e você vai ler aqui no versículo de número 30. Olha aí. Oh, glória! E pôs a pia entre a tenda da congregação e o altar, e encheu de água. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou até parar aqui, que senão eu vou querer ler tudo. A última peça introduzida foi a bacia de bronze. Foi a bacia de bronze. Foi a última. Então, a última coisa que acontece na tua vida aqui, ó, é bacia de bronze. É a palavra transformadora. A limpeza pela palavra. Por isso que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Existem pessoas que ela quer ter a palavra, mas quer ter o conhecimento para debates, para mostrar que conhece mais ou conhece menos. Não. Eu amo a palavra porque Cristo está em mim,
porque o Espírito de Deus que está em mim, já trabalhando de dentro para fora, quer me moldar à sua vontade. Então eu não busco a palavra porque eu quero ser melhor do que ninguém. Eu busco a palavra porque o Deus que habita em mim me impulsiona a buscar e a conhecer a Cristo. Glória a Deus. Ó, de dentro para fora, né? Agora, quando você está cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo conseguiu preencher a sua vida de dentro para fora, e você chega nesse último estágio da bacia de bronze, da palavra, meu irmão, você se batiza nas águas, você é uma nova pessoa, você crê não porque te mandam, você não está debaixo de jugo, pode o mundo inteiro ir na contramão, você continua na presença de Cristo, nada te tira do caminho do Senhor. Por isto que Paulo diz, quem me separará do amor de Cristo? Porque ele já entrou em mim, ele já fez as mudanças, ele chegou, ele mudou o meu espírito, ele atingiu a minha alma, ele está no meu corpo e agora eu represento, eu falo como ele, eu ando como ele, eu vivo como ele e eu sou um cristão. Por que cristão? Porque é um cristozinho. Sabia que cristão era uma maneira pejorativa que foi usado contra aqueles que acreditavam em Jesus Cristo ali em Antioquia? Os primeiros cristãos em Antioquia foram chamados de cristãos ali em Antioquia porque eles queriam zombar deles e eles acharam isso por orgulho, serem chamados de cristão. Eu sou cristão, sim. Eu imito ele, sim. Meus irmãos, é muita revelação. Eu não quero prolongar mais, mas eu quero que você tenha esse conhecimento, estude sobre o tabernáculo, aprenda mais sobre essas peças, é tremendo, cada componente, por exemplo, o altar do incenso, como era feito o incenso para ser queimado. Ele era feito de 3 especiarias, estoraque, onixe e gálbano, que eram amassados, mas não era só essas 3 especiarias. Eles pegavam estoraque, onixa e gálbano, misturavam tudo, mas tinha que colocar sal, era misturado com sal. Cada coisa tem a sua representação. Eu não vou falar agora, senão o vídeo vai ficar muito grande, e eu não quero falar neste momento, mas cada um tem a sua representação. Então, meu irmão, aprenda mais sobre isso. Cristo está trabalhando na tua vida, você é tabernáculo, você é morada dele, então você tem que ter essas transformações. O Espírito Santo quer trabalhar na sua vida, mas se eu só faço o que eu quero, como é que o Espírito Santo vai trabalhar se eu não deixo ele trabalhar? Tem pessoas que falam, eu sou crente, mas não precisa fazer isso não. O crente, o cristão, ele faz as coisas não é porque ele quer não, ele faz as coisas porque ele ama Cristo, ele ama a Deus, porque ele está cheio de Deus, porque a boca fala o que o coração está cheia, ele pensa o que a alma está cheia, a mente dele está cheia de Cristo. Porque as peças, os fundamentos, os princípios foram colocados na vida dele. Ele aceitou Jesus, o Espírito Santo entrou. Primeiro passo, o Espírito Santo entra. Segundo passo, ele rompe o coração, quebra o coração de pedra e agora começa a introduzi-lo na comunhão, no corpo de Cristo. Esse corpo, esta igreja espiritual, que não é parede, não é tijolo, não é bloco, é uma igreja invisível que será arrebatada para os céus. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu acredito nisso. Recebe o Espírito, ele ultrapassa o coração, te introduz à comunhão, vai fazer a luz de Cristo brilhar na tua alma para trazer mudanças, seus sentimentos, sua vontade, o seu intelecto será todo voltado para Ele. Por quê? Porque Ele está trabalhando na sua alma, no seu verdadeiro eu, na sua vontade. Ele está trabalhando, Ele está mudando. Você não se sente mais como era, você começa a sentir coisas diferentes. Eu tenho que mudar, eu tenho que deixar isso, eu tenho que deixar aquilo. Ninguém manda, mas você quer. Porque Cristo está trabalhando. Você começa a adorar, você é levado para a adoração. Depois da adoração, que a tua alma está cheia, a sua mente começa a mudar, tua maneira de pensar, a tua maneira de ver as coisas começa a sofrer mudanças. Por quê? Porque Cristo está trabalhando.
porque a presença de Deus está sendo manifestada no tabernáculo. Glória a Deus. E aí vem para o sacrifício que acontece, porque o seu corpo começa a mudar. Porque nós vivemos na terra por causa do corpo físico. Então, o seu corpo físico é onde vai transmitir na prática. Então, o corpo físico representa a prática da palavra. Aí vem a prática do sacrifício. Eu agora vou começar a trazer mudanças para a minha vida, para que as pessoas vejam que eu sou diferente. Se eu fazia isso, não faço mais. Se eu ia para lugares obscenos, eu não vou mais. Agora eu vou me cuidar, vou me preservar. Eu vou ser uma pessoa diferente, para quando olharem para mim, verem algo diferente na minha vida, no meu ser. Eu vou pôr na prática isso. Irmão, coloque na prática sacrifício. Eu não quero, mas por amor a Cristo. Que sofra eu, mas que a obra de Cristo não sofra. Começa a ter mudanças. E aí eu começo a buscar a palavra cada vez mais. A sede da palavra. Se você tem sede da palavra, meu irmão, é porque Cristo está na tua vida através do Espírito Santo. E por isso você tem sede da palavra. Continue estudando, continue caminhando, galgando a palavra de Deus, porque Deus vai te esclarecer cada vez mais. Deus abençoe sua vida. Na próxima aula nós vamos entrar no livro de Levítico. E eu vou deixar para falar das festas judaicas dentro do livro de Levítico. Tem muita coisa aqui, eu tenho certeza que Deus já abriu sua mente. Eu sei que tem pessoas assistindo esse vídeo, poxa, ele não falou isso, não falou aquilo, tem tanta coisa para ele falar. Realmente tem muita coisa, mas eu quero que você coma este alimento, isso que está sendo colocado para você se alimentar, que você fique aqui, vá devagar, é o princípio do nosso curso básico em teologia. Estamos na nossa segunda matéria, nós temos muita lenha, muitos sacrifícios, muita palavra, muita manifestação, muita glória para poder viver esses 6 meses de aula, toda semana tendo uma aula, todo dia tendo uma aula. Então vai se alimentando, vai se fortalecendo e Cristo vai te esclarecer a cada momento. Deus abençoe a sua vida, que você possa voltar cada vez mais para o ensino da palavra e buscar o conhecimento de Cristo. Até a nossa próxima aula. Que Deus o abençoe.